Sejam todos muito bem-vindos ao Sem Aperreio Podcast. Hoje, o tema é Além do Diagnóstico. Vamos abrir aqui um espaço de conversa sobre o desenvolvimento infantil, maternidade escolar e terapias com a nossa fonoaudióloga, Andréa Chaves. Andréa, por favor, se apresente, seja muito bem-vinda aqui no Sem Aperreio Podcast. Vamos destrinchar um pouco de como viver no mundo de hoje em dia sem tentar viver sem um aperreio, que é na sua demanda, dentro da sua demanda da fonoaudiologia. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse podcast e nada mais coerente do que esse tema, sem aperreio, né? E sem diagnóstico. Então, além do diagnóstico, o que existe além do diagnóstico? Atualmente, eu como fonoaudióloga, trabalho tanto na clínica particular, como em uma instituição, a AP, uma instituição renomada, bastante conhecida aqui em Alagoas, e eu trabalho na sede lá na Barra de São Miguel. E essa é uma realidade que eu vivencio de muito perto. Sinto realmente na pele, porque sou mãe e porque sou terapeuta e acompanho diversas famílias que sofrem com as consequências do diagnóstico e da ausência de um diagnóstico. Então, eu vejo que é muito pertinente esse tema e acredito que vem daí uma conversa bem legal para a gente conseguir dar um norte aí para as pessoas, para as famílias que precisam de orientação, que precisam de atenção para sentir que está sem aperreio. É verdade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos começar as perguntas. O tema além do diagnóstico é um tema que nos remete que é só a pontinha do iceberg, não é isso? Isso. Eu queria que você explicasse, tecnicamente, como é o processo disso tudo. Porque as mães sofrem, a criança sofre também. Verdade. É exatamente essa sensação que eu tive com esse tema, né? Além do diagnóstico, porque existe todo um universo. Além do diagnóstico, a gente pensa como sendo a pontinha do iceberg, né? E que, na verdade, existe todo um universo invisível. Existe uma família, muitas vezes, com ansiedades, incertezas, insegurança, sem apoio. Existe uma mãe, muitas vezes, que carrega a culpa pela maternidade, que é algo tão sublime. Também junto, né? Adoece junto, então a gente tem assistido aí as lutas das mães, o sofrimento, mas tem o sofrimento invisível. Muitas mães estão aí, vamos dizer assim, à margem da atenção, não estão recebendo a devida atenção e sofrendo com isso. Mas além do diagnóstico, existe também uma criança que quer se desenvolver, que como qualquer outra pessoa tem suas limitações, mas sobretudo tem suas potencialidades. Tem as garantias do direito, né, que resguarda isso para a criança, a inclusão, né, a lei de inclusão brasileira, e a criança merece o tratamento, merece o acompanhamento correto, porque o que nós costumamos encontrar situações, principalmente na parte pública, situações onde os gestores não dão a devida atenção a essas crianças. E também as mães, né, que sofrem. Isso. E na realidade, Wagner, eu digo a você, eu vivencio esses dois grandes públicos. O público privado e essa geração de estudantes da rede pública, né? A gente tem muitas leis que, quando a gente vai ver de perto, estão muito fragilizadas. E não atende realmente na necessidade daquela criança e na necessidade daquela família. Então, tem situações que até nos entristecem. Porque uma das coisas que chama a atenção é quem faz a lei, quem faz a política, às vezes está distante dessa ponta. Eu costumo dizer que o Brasil é muito bom em fazer lei e péssimo em botar ela em prática. Exatamente. Olha, atualmente, assim, eu vou falar da minha prática lá na instituição pública. Então, é um problema, assim, quando a gente vai observar, a gente escuta as queixas das mães e não só as queixas, mas um pedido de socorro.
porque elas querem um espaço para a criança se desenvolver e querem um espaço para que a criança possa aprender. Então, assim, atualmente a gente tem aí as salas, né, o atendimento educacional especializado, que são chamadas de AE. E, assim, ela vem para suprir uma necessidade que, de fato, ela não está suprindo. Fazer um papel que, de fato, não está cumprindo. E a gente fica, assim, se perguntando como que uma lei pode, assim, vir tão distante da realidade, sabe? Ela tá, são salas que devem dar uma atenção às crianças, porque as crianças precisam de um suporte diferenciado e essas crianças, na realidade, não estão sendo assistidas como deveriam. Inclusive, André, hoje nós tivemos um contato com um caso, né? Você poderia Sim. até falar. A gente estava até comentando nos bastidores sobre isso, sobre essa questão da exclusão. E o que ocasiona essa exclusão? A evasão escolar. Por quê? Porque hoje em dia, nas escolas municipais, a maioria de crianças que apresentam algum tipo de transtorno, ou dentro de algum espectro TEA, TOD, ou transtornos sensoriais ou intelectuais. Questão de fala. A questão de fala, então, transtorno de atraso de linguagem, atraso de fala, enfim, algum problema cognitivo. O que é que acontece? A escola municipal, mais na rede pública, no SUS, ela exclui. Não faz a matrícula, ou se faz a matrícula, se há alguma demanda diferente daquilo que é comparado aos normais, eles vão e aconteceu o que aconteceu com o sobrinho da nossa funcionária de casa. Eles simplesmente não fizeram a matrícula dele porque disse que ele era uma criança problemática, era uma criança que a escola não tinha atendimento para ele e não fizeram a matrícula. Ela teve que pegar o histórico escolar dele e transferi-lo para outra unidade, para outra escola, longe do local onde ele mora. Só agrava a situação da mãe e da criança. Da exclusão. Você exclui a criança de estar numa escola mais perto de casa. Isso. E joga ela para outro bairro. Aí isso demanda o cansaço da mãe, a sobrecarga materna. A questão do menino, que já tem 10 anos, ele entende, mãe, por quê que não me matricularam aqui? O que é que eu tenho? Que eles não aceitaram a minha matrícula? Por que eu não posso brincar com meus amigos? Por que eu não posso rever? Por que eu não posso estudar aqui novamente? O que é que impede? E aí é onde entra a questão das políticas públicas. Cadê as verbas para as políticas públicas para poder fazer um trabalho que apoiem tanto essas crianças quanto essas mães que estão cansadas de ficar de sala em sala, de lugar em lugar e não ser resolvido a demanda delas, que é uma vida funcional para os seus filhos e ter tempo de qualidade para ser mãe e cuidar das crianças que de fato necessitam de um apoio especial. Isso. Na realidade, assim, eu venho me perguntando já tem uns dias, assim, o sistema mesmo educacional, seja ele público ou privado, ele precisa, assim, ter que se debruçar sobre ele mesmo, sabe? Porque a gente tem, assim, quando a criança, ela consegue acompanhar o ritmo daquela turma, porque a gente sabe que o professor, ele tem aquele discurso, né? O professor, ele está em sala de aula para ensinar a disciplina. Disciplina no sentido da matéria, ciências, português, a parte pedagógica, não é? Mas a disciplina, enquanto ordem, ela está a desejar, está deixando a desejar nas escolas. Os profissionais desqualificados, né? Exatamente. E o suporte, muitas vezes, inadequado. Então, quando a criança ela tem alguma dificuldade de acompanhar aquele ritmo, de cumprir com aqueles padrões, essa criança ela já é tida como um problema. E, às vezes, existe até uma pressão para que haja um diagnóstico. Isso, criança bem pequenininha, muitas vezes. Gera uma pressão, tanto na escola pública quanto na privada. Então, às vezes a gente recebe, eu mesmo enquanto fono, às vezes a criança vem encaminhada, eu já recebi vindo pelo conselho tutelar, já recebi vindo papel até da própria escola, e assim, já com sugestão de diagnóstico, o que é muito delicado. Sabe? É muito delicado. Sugestão. Pessoas que não são da área, mas elas sugerem, apontam para algum diagnóstico, porque tem que laudar. Tem que ser laudado. Tem que ser laudado para poder a escola ou dar a devida atenção. Isso, quando exatamente. Na realidade, por exemplo, às vezes chega assim, a criança ela está com dificuldade de adaptação, não está acompanhando. Mas não vem especificando, a criança não está acompanhando em quê? É na linguagem, é na atenção, é no social. O que ela não está acompanhando?
sabe? Ou é o conteúdo lá programático. Então, a gente tem que ter muito discernimento. Então, às vezes, uma criança que apresenta, vamos dizer assim, um desvio naquele padrão, ela já é tida como um problema e não é benquista. E isso gera consequências gravíssimas na vida daquela criança, na vida daquela mãe, que muitas vezes, se a gente for ver, tem mães esgotadas. Porque quando a mãe não tem uma rede de apoio e um suporte, é muito sofrimento. Então, a gente chega a ver mães assim, como a gente viu até recente, uma mãe num estado assim. Para quem está vendo, acha que é Já exagero. É. Acha que a mãe está exagerando, que não Não precisava daquilo. Mas a situação é muito séria. Quando a gente tem um filho, eu sou mãe, você é mãe. Sim. A gente sabe, você é pai. A gente sabe a dor que é a gente ter um filho negligenciado, porque a gente tem um filho para que ele possa ter sucesso na vida. E tudo que a gente puder fazer para que ele alcance isso, a gente faz. Então, tem muitas mães que não sabem nem com que ferramentas construir esse sucesso, não sabem nem como lutar, como buscar. Então, na realidade, a gente tem um sistema que às vezes não acolhe, muitas vezes não acolhe a mãe, não acolhe o pai, não orienta aquela família, não instrumentaliza. Sim. Porque esse papel de pai e mãe é o papel mais alto que um ser humano pode ter na vida. Eu concordo plenamente. Mais sublime, não é verdade? Mas ninguém ensina a gente a ser pai e mãe. Só a vida mesmo. É a E às maternidade. vezes, e já é algo assim, um super desafio. Muitas vezes a gente se educa para educar um filho. Exatamente. Né? Porque a gente começa a se corrigir de certas coisas. E está em porque tá constante ali o espelhinho. policiamento para a questão exatamente do reflexo. Exatamente. E às vezes essa mãe não tem esse norte, sabe? E a escola, que é a primeira representação de sociedade de uma criança, às vezes ela não acolhe e não dá a condição dessa mãe receber a devida instrução. Então, assim, existe um trabalho que a gente faz dentro da fonoaudiologia e dentro de outras terapias que, para mim, é fundamental, que é o treinamento parental. Nesse treinamento, a gente acolhe, a gente escuta, a gente tenta orientar, a gente dá maneiras, a gente pega o que é ciência, né? A gente estuda, tem a fonoaudiologia, é uma ciência, e a gente transforma em condutas simples. Traduz de uma maneira bem que a pessoa acha até que ali é algo à toa, mas não é. Às vezes tem uma ciência ali que faz com que a criança desenvolva naquele aspecto que ela está precisando. Então, é esse o papel que a escola deve ter. Deve ter esses profissionais dentro da escola, acolhendo, orientando, ensinando como fazer. E não cobrando, nem jogando mais peso, mais culpa, querendo dar um diagnóstico. Tem diagnósticos atuais aí que são dados de maneira muito negligente, com todo respeito a quem assina um diagnóstico, mas um diagnóstico, ele é coisa séria, ele é importante porque ele serve de norte, mas ele não é o principal. O principal é a atenção que é dada. Qual atenção eu preciso dar? Se meu filho está com dificuldade de pisar, eu vou trabalhar para ensinar ele a pisar. Se ele está com dificuldade de falar, eu vou descobrir como fazer para que ele fale. Então, na escola, a gente vê que é o principal ambiente para que haja esse apoio, que tenha esses profissionais. Mas no Brasil existe uma cultura, não sei de onde veio nem quem botou, que não é para fazer clínica dentro de atendimento clínico dentro da escola. Isso, eles Isso querem, é na do realidade, Brasil. que a criança já chegue lá totalmente trabalhada e que os pais tenham esse recurso de uma equipe multidisciplinar para aquilo que eles apontam, como você falou, que ele pode ter talvez um TOD, um TEA, algum atraso cognitivo. Eles simplesmente trabalham com achismo e chamam os pais e sobrecarregam muitas vezes os pais com demandas que eles poderiam atender dentro da Exatamente. escola, da necessidade do qual eles estão ali olhando que a criança precisa. Isso. Mas eles não fazem, eles delegam. E É. isso sobrecarrega os pais, movimenta, querendo ou não, a rotina do filho, e com isso faz com que todo mundo fique... E o que é que o meu filho tem? Qual o diagnóstico? E aí as pessoas que têm condições financeiras vai procurar ajudas que eles vão pedir. E quem não tem, vai para onde? Vai para que suporte? Para quem recorrer? Exatamente, fica à margem. Né? Muitas vezes fica à margem. Hoje, na instituição em que eu atuo, a gente tem na fila de espera, talvez esteja até defasado, mas há alguns meses atrás eu tinha mais de 90 crianças esperando um atendimento. Para quantos Na fila de minutos? espera.
para Cada 30 criança. minutos, uma vez por semana. Ou Ah. seja, é quase um milagre, né? A gente só consegue fazer E com a esse criança que tem a síndrome ou transtorno, ela precisa de um tratamento prolongado, né? intensivo. Olha, o que a gente orienta é que a criança ela tenha pelo menos de 30 a 40 horas de estimulação por semana, para a criança conseguir desenvolver. Claro que aí vai ter as diferenças de necessidades, né, de demanda. Criança que precisa de um suporte e uma atenção maior, criança que já precisa de um suporte menor. Mas a ideia é atender a criança nas suas necessidades. Ô André, eu gosto muito aqui, sempre no podcast, de falar sobre indicadores, números. E eu queria saber se existe algum número no Brasil relacionado a crianças que têm TEA. Se você Isso. poderia passar aqui para a gente. Isso. A gente teve pela primeira vez no Brasil, através do censo de 2022, ano passado, acho que em maio de 2025, a gente teve a divulgação aí do primeiro número que trata de diagnósticos de TEA. Então, no Brasil, atualmente, entre cada 38 crianças tem diagnóstico fechado do TEA. A gente está falando de diagnóstico fechado. Mas a gente sabe que tem muitas crianças e adultos sem diagnóstico. Isso, Então, é um número puxando. muito alto. Pode ser muito maior, né? Muito maior. Tem aqueles que estão ali próximo, mas não fecha, né? Que a gente chama de... Tem um dos exemplos, FAA, ele não fecha para autismo, mas também tem alguns traços. Não é? Porque é uma responsabilidade muito grande fechar um diagnóstico. Ele exige atenção. Não é? A gente tem dois aspectos principais, mas dentro desses aspectos tem várias observações que são feitas e vários testes que são pontuados. Não é? Mas a gente observa, em linhas gerais, a criança ela tem que ter essas duas dificuldades. Uma dificuldade relacionada à linguagem social, e isso aí tem um campo de observação muito abrangente, e o outro é a presença de comportamento restrito e repetitivo. Então, tem que ter esses dois eixos presentes, sabe? Eu vi um dado recentemente na internet, de uma pesquisa científica, que no vídeo o cara estava falando que de 2010 para cá, geralmente as gerações estão nascendo, os filhos estão nascendo com QI abaixo dos pais, por conta da tecnologia. Então, o uso de telas, ele tem impactado em diagnósticos errados e uma série de coisas. Você poderia também falar sobre isso, André? Sem dúvida. Ele impacta no diagnóstico. Por isso que é muito importante a gente observar todos os aspectos. Porque, às vezes, a gente precisa entender o contexto em que aquela criança vive. Às vezes, a criança ela foi exposta desde cedo a telas. Não é? Às vezes a criança passa o dia inteiro aquilo ali, não tem nada. Para a fonoaudiologia, se a gente pudesse, a gente extinguia a tela completamente, porque a tela ela é silenciadora. Sim. É um instrumento de isolamento, a criança se isola naquele universo. Nós adultos, às vezes, nos isolamos naquele universo. É interessante, mas é importante ter limite e ter condução. Então, a criança ela tem uma característica que nós adultos não temos mais. A gente já enrijeceu. A criança ela se tem... adaptou, né? Exatamente. Ela tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Sim. Não é? A criança pequenininha, ela tem uma capacidade incrível de aprendizado. Diferentemente do adulto. Então, a criança, até os 3 aninhos, é uma fase que a gente considera ouro. Eu vou falar do ponto de vista da comunicação. É fundamental que a criança, até os 3 anos, a criança ela vem ali em alguns marcos. A gente considera diferentes contextos, mas tem alguns marcos que precisam ser alcançados. Então, a facilidade que a criança tem, no primeiro aninho ela aprende primeiras palavrinhas, com 2 ela já vai para a primeira frase. Quando ela chega aos 3 anos, essa criança já está num universo de fala, de comunicação, que é lindo de se ver. Pela facilidade que ela tem de aprender. Então, quando a gente entrega uma tela na mão da criança, é como se a gente bloqueasse aquele aprendizado. Às vezes eu recebo crianças que não falam, crianças não verbais ou que têm dificuldade, mas, sobretudo, as crianças com diagnóstico de TEA e, às vezes, não verbais ou com muita ecolalia, que é a repetição de palavras do outro e de coisas que ela ouviu também. Então, a criança fica o dia todinho, às vezes, falando o desenho que ela ouviu um dia antes. E, às vezes, eu digo à mãe assim, mãezinha, se não tirar a tela, nem Jesus vem aqui fazer sua criancinha falar.
Não vai ter avaliou, evolução. não é? Então, assim, só um milagre. Então, tira essa tela, do contrário, nem saia de casa para vir para fono. É Porque verdade. você vai perder seu tempo e ocupar uma vaga. A tecnologia, ela tem dois viés, né? Um viés ruim e um viés bom. Eu estava até falando isso hoje no escritório, com o Eric, que está ali, que era para essa geração ser uma geração de super-humanos, porque a tecnologia ajuda se você saber usar ela. Isso. Mas hoje as crianças consomem um conteúdo muito pobre, né? Empobrecido, intelectualmente falando. E isso tem prejudicado sensivelmente. Inclusive, tem uma pergunta ali do Flávio, né, Flávio? Que faça a pergunta, Flávio. Você consegue fazer? Os diagnósticos vêm crescendo cada vez mais. Estão surgindo mais pessoas com TEA ou estão apenas sendo mais notadas? Olha, isso é uma pergunta assim, eu vou falar pela minha vivência, tá? E pelo que a gente tem observado. Se fala muito que antes não havia diagnóstico, não é? A gente sabe que a atenção não era no nível que está atualmente. Só que a gente tem acompanhado números recentes. O aumento é muito grande. É significativo. Sabe? Demais. É muito significativo. Então, aponta realmente para o aumento, sim, do número de casos. Né? Então, aí a gente tem mais de 90% dos diagnósticos de autismo, da causa do autismo é genética. Que não quer dizer que é hereditário, mas é genética, alterações genéticas. Então, envolve uma série de coisas. Inclusive, e aí esses dias eu até estava conversando, você sabia que remédio para toxoplasmose, tratamento de toxoplasmose, na gestante, ele pode causar autismo? Tem gente que não sabe. Eu não sabia. Olha, aquele cuidado ali que o obstetra, que o médico tem com a mãe, né, com alimentos crus, para não ter ali, não desenvolver uma toxoplasmose, é muito sério. Às vezes, se contrair, aí a medicação já é comprovada cientificamente. Então, muita gente não sabe. Aí a pessoa acha que às vezes está ligada à hereditariedade. Mas é uma condição genética. A criança ela já nasce com aquele cérebrozinho autista. Uma maneira de perceber, de aprender diferente. Então, ela vai precisar de uma atenção e de um suporte. Entendi. André, eu queria esclarecer, na verdade, uma dúvida minha. Quando chega para você lá no consultório para a questão de fazer a fono, geralmente chega mais a demanda de TEA, TOD, prematuridade. Qual a demanda que geralmente tem a maior índice de procura? Uhum. Quando chega para a gente, na fonoaudiologia, a criança chega com atraso de linguagem. Né? Geralmente vem pequenininho, então a criança vem assim, apesar de, às vezes, o médico ele observar alguns sinais, mas às vezes ele é muito cauteloso, dependendo da idade, de dizer alguma coisa, de apontar. Então, ele encaminha para a fono e chega com essa demanda. Né? Demanda de fala, criança com atraso de fala, criança que não está falando. E aí a gente vai observar, porque a fala é o que a gente chama de cereja do bolo. Mas existe uma série de comportamentos que antecipam a fala. Então, a criança, desde bebezinho, às vezes a criança já tem assim, sabe aquela resposta sorriso? Bebezinho, a gente brinca, ele já começa a sorrir. Tem criança que não sorri. Não é? Tem criança que, assim, você está lá brincando e o olhinho dela está perdido. Então, esses sinais, eles já podem ser observados desde bebezinho. E aí, quando a criança chega no consultório da fono com atraso de fala, a gente vai observar esses outros comportamentos. As pessoas falam muito do andar na pontinha do pé. Mas isso é só um aspecto. Tem criança que anda na ponta do pé e não tem TEA, sabe? Então, tem outros fatores que precisam ser observados. E o mais importante de tudo isso é a pessoa realmente buscar. Não esperar, às vezes, um atraso. Quanto mais atraso, mais dificuldade. As chances da criança falar, elas diminuem. Eu falei da neuroplasticidade. Uma criança até 3 anos, se ela vem para a clínica de fonoaudiologia, ela tem mais chance de falar. Passou disso, cai absurdamente as chances da criança falar. Então, tem menino que eu recebi recentemente com 9 anos, sabe? É uma idade aí, bem avançada. O menino de 9 anos, ele não aponta e nem pede. Lembra que eu falei do que vem antes, né? Isso. Um bebê de 9 meses, ele já aponta.
Ele já balbucia algumas, Exatamente. né, algumas Então, às sílabas. vezes, um menino de 9 anos não faz o que um bebê de 9 meses faz. Não é? Mas o autismo, ele tem uma alteração muito grande. Às vezes ele fala algumas palavras já, mas ele não se comunica. Então, a criança de 9 anos, às vezes, fala palavras que um bebê não fala de 9 meses. Porém, ele não se comunica de maneira funcional, sabe? Ele sabe dizer o nome de água, o nome de um animal, mas ele não consegue olhar para você e pedir água. Ô André, você acha que os profissionais hoje das escolas, inclusive até das unidades básicas de saúde, eles estão preparados para essa gigante demanda que o mundo está entregando, né? Para vocês, fonoaudiólogos, para Fonoaudiólogo, vocês, psicólogo. psicólogos, psicopedagogos, porque, assim, é uma crescente essa demanda na área de vocês, a equipe multidisciplinar hoje em dia. A gente precisa. Eu me considero mãe atípica porque eu tive um filho prematuro e ter ele devido à prematuridade, teve a consequência do atraso de fala. Então, para fechar o diagnóstico dele, foi pediatra, você como a fono dele, que você foi um anjo que Deus colocou na nossa vida também, Gisele como psicopedagoga, então teve também a neuro dele, Fernanda Fialho, então teve todo mundo para fechar um laudo, que a escola dele, volta à história da escola, a escola dele queria um laudo, porque ele não acompanhava a linguagem, o tempo de fala das outras crianças. Então, falava que estava atrasado. Tá, né? Atrasado. Então, mãe, tem que ir para fono, tem que ir para psicopedagoga, tem que ir para pediatra, neurologista, a gente quer o laudo de todos. E para a gente poder fechar um diagnóstico, porque não só uma pessoa, de fato, só um profissional não fecha. Então, no caso dele, de fato, foi diagnosticado até então o atraso de fala decorrente do CID F80. E foi feito com você um trabalho maravilhoso. Meu filho chegou em você com, digamos, numa escala de 1 e foi para mim foi para 10, né? A escola, como sempre, muito rígida, ela ainda cai em cima, dizendo, não, mas ainda tem que ter e tudo. Eu concordo em partes, mas imagina, nós temos condições de custear um tratamento. E as pessoas quem não tem? Exatamente. Você próprio falou, é apenas 30 minutos. Então, ele tem que ir acompanhado, o paciente do SUS, com um parente, para ele estender, né, a questão do aprendizado que você dá em casa, para ele poder ter uma evolução melhor. Né? Isso. Inclusive, assim, queria deixar registrado que, graças a você, aos vários profissionais e a aguinha de janeiro... O nosso Wagner está falando pelos cotovelos. Queria te agradecer muito. Ele tá um papagaio. Eu agradeço a confiança e a parceria, né? Porque, assim, aí você falando da escola, daqui a pouco a gente volta aí no Wagner, falando da escola, né? É muito preocupante quando a gente vai pensar na condição atual de escolas, unidades básicas, nessa atenção especializada. Aqui eu vou falar em Alagoas, porque não é só na capital, em outros municípios também, inclusive no município onde eu resido. Tem uma informação que eu recebi já tem um tempo e, assim, me entristece saber disso, porque enquanto a gente luta para que haja uma comunicação efetiva entre pai, escola, terapia, terapeutas, enquanto a gente luta para que haja essa rede para dar suporte, aí a gente se depara com a situação de que os pais não podem ter contato com o profissional de apoio com a criança que tem TEA. E isso, assim, é de entristecer. Porque, às vezes... de retroceder tudo, né? Tudo. Porque, olha, o trabalho fonoaudiológico, ele completa, a gente vai na escola. Obviamente que... Vai. Como você foi do Wagner, filho. Assim. Então, de SUS, dá pra gente ir em todas as escolas? Não dá. Mas a gente treina os pais. A gente consegue repassar para o profissional de apoio quando tem acesso. E aí a gente ficou impossibilitado de ter acesso. Né? E quem mais conhece a criança do que a mãe e o pai? Então, provavelmente quem criou essa regra não tem filho com TEA. Muito menos na escola. Pelo menos grave não tem, com certeza. Porque a gente se depara com a situação. Menino grave, com carga horária reduzida, vai para a escola, não passa nem uma hora. Porque o pouco tempo que passa, entra em crise, a profissional de apoio não consegue dar suporte. Eu estou com um menino que a profissional de apoio vai ser afastada, porque ela mesmo teve uma crise, não deu conta. Então, assim, na realidade, é bem preocupante quando a gente vai observar essa situação. E
falando agora do trabalho que a gente fez com o Wagner, não só o trabalho como profissional, mas a família é fundamental. A família, quando permite que a criança seja criança, dá esse suporte. Uma das coisas que eu acho mais bonito, assim, é quando a gente estimula brincando. Sim. Né? Às vezes as O pessoas lúdico, dizem, né? É o lúdico, porque a criança ela tem uma capacidade de aprender muito mais fácil quando a gente está brincando. Sim. É brincando que a criança aprende, que ela se desenvolve. Então, se você for pegar uma criança e sentar para ensinar ali, ela vai demorar muito mais tempo. E ela Mas não se tem você- paciência. Exatamente. E até quase que, né, se amarrar ali a criança vai aprender Ela a falar, e foge. bota uma lista para coitado, né? Então ele vai falar ali, depois ele Sim. não vai nem repetir aquilo. E a criança ela consegue brincando, ela aprende, desenvolve. Então é isso que eu mais sinto assim, de que além do diagnóstico tem a limitação da criança ser criança, sabe? Elas têm que ser, porque hoje em dia, como eu falo, a sociedade impõe que sejam robôs. Elas não podem mais brincar, elas não podem mais chorar, elas não podem fazer o que a gente já fez na nossa infância, porque isso já é visto como algum tipo de distúrbio, com algum tipo de cognitivo a mais ou a menos, digamos assim. Então, a criança deve ter, ó, esse menino tá ruim da unha, ele tem algum problema, ele tem que ir ao psiquiatra, ele tem que ir ao psicólogo, ele tem que tomar remédio. A criança que pula, que brinca, é hiperativo, também tem que ter um acompanhamento terapêutico. Então, quando é que a criança pode ser criança? Quando é que ela pode ser o que nós fomos na nossa infância? Hoje em dia, não é mais permitido, porque já querem laudar. E as primeiras pessoas a querer laudar, às vezes, são os próprios familiares, amigos e a escola. Porque a escola, de fato, hoje em dia, está muito engessada para a questão da educação dos filhos e, principalmente, para a primeira infância, eu É digo. verdade. Nós tivemos um problema com a escola, não vou citar o nome da escola aqui. Uhum. Com a escola que o nosso filho estuda. E Dani foi lá, enfrentou, falou, usou todas as leis. E é algo que é importante, porque assim, nós que temos condições de ter nosso filho numa escola privada, que deveria ter todo o suporte, deveria ter todo o apoio e Isso. o preparo, não tem. Inclusive, recentemente, ele foi fazer esporte. Eu quero contar essa. Conte. Eu até falei, eu não sei se eu falei pra você, Eu sou dessa. ou se foi pra... acho que falei pra você e pra Gisele, porque me revoltou muito. Sim. Eu, como mãe, recebi uma ligação da coordenadora da escola que meu filho estuda. Então, assim, ela é mãe também de 2 meninas. E ela eu matriculei meu filho na natação, no judô, porque ele é um peixe, ele ama, acho que na vida passada meu filho era um peixe, e ele ama natação, ele já tinha pedido para mim natação, e por conta da prematuridade que ele teve, aos 3 anos eu não coloquei, aos 4 anos ele iniciou em casa, quando foi agora aos 5, eu disse, não, agora ele vai. Aí ele disse, mamãe, eu quero fazer natação e futebol, porque os amiguinhos também fazem futebol. E aí, a coordenação de lá disse, 5 anos não pode, só pode a partir de 6 anos. Eu disse, tá, e o que é que tem pra ele com 5 anos? Ele fez, tem natação e tem judô. Vai de fato, trabalhar a motricidade dele, a questão do saber, da espera. O judô faz isso lá e é muito disciplinado. Eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas e eu me apaixonei como as crianças, de fato, elas se desenvolvem e elas atendem os comandos do professor. E aí, a natação, então, foi um plus a mais do meu filho, na vida do meu filho, do que ele já vinha praticando em casa. Aí, ok, vamos colocá-lo, então matriculei ele nessas 2. Foi matriculado, tudo ok. Quando foi no primeiro dia que ia começar a natação dele, ele todo empolgado, roupinha do Homem-Aranha, a sunga do Homem-Aranha, mamãe, vou começar hoje a aula de natação, resumindo. Tá, tudo bem. 5:50, que ia começar a aula, a coordenadora me liga. Daniele, disse, oi. Olha, você falou pro coordenador do NAC, né, que é o coordenador que é responsável pelos esportes lá, que Wagner tem acompanhamento em sala de aula? Eu disse, olha, não. Por quê? Ela fez, não, porque toda criança que tem um acompanhante em sala de aula, Wagner tem, porque ele teve atraso de fala, como você sabe, ano passado. Uhum. Eles me surpreenderam em renovar essa pessoa para acompanhar ele em sala de aula. Eu nem sabia que ele ia ter esse ano, porque para mim ele deu um salto tão grande de desenvolvimento que eu disse, não vai precisar mais de um acompanhamento em sala de aula, porque ele está muito evoluído em todos os sentidos. Motricidade, fala, gestos, tudo. E aí o que aconteceu? Eu disse,
mas o que é que tem a ver a professora, que eu nem sabia que ia continuar com ele, ir lá, né? E vocês falarem que ela não pode, ele não pode ter um acompanhamento, ele não pode fazer natação porque tem um acompanhamento na sala. Daí ela disse, aqui na política da escola não pode. Ele vai ter que, infelizmente, ser excluído do esporte. E aquilo ali me chocou, me deixou atônita. De prontidão, eu disse, não, isso é impossível, isso é contra a lei, isso é discriminação, isso é exclusão. Cadê a inclusão? Aí ela fez, mas aí já é da coordenação e nananã. E foi uma maior briga. E aí eu liguei pro coordenador e falei com ele. E ele prontamente me acalmou, tive lá. A gente entrou em conversa, ele disse, não, acho que ela foi infeliz na fala dela. Aí me explicou como era a demanda de fato lá, como é que acontecia. Que não podia ir acompanhante de sala. Porque lá ele ia ficar sozinho, né, com os professores dele, para mais 8 alunos, digamos assim, e no judô também, tanto na natação como no judô. Mas que ele ia poder sim, porque isso era inclusão. A escola não podia proibir isso. Mas você vê, a coordenadora... Um despreparo gigantesco. Despreparada, ela veio para mim, me fez um alarde. Ou seja, eu ia resolver uma demanda pessoal, já tive que me desprogramar para ir na escola, falar com ela, falar com o coordenador, graças a Deus no final deu tudo certo, mas você vê, porque eu sou uma pessoa bem instruída, eu sei dos meus direitos, dos direitos dos meus filhos, imagina uma pessoa que não sabe de nada e recebe uma ligação dessa. E infelizmente, o que ela faz? Às vezes as pessoas que encontram alguns entraves assim, não têm essa determinação e perseverança de lutar, porque isso é importante. Eu sou uma leoa. Isso é importante. Muitas vezes as pessoas desistem e tiram da escola. E aí, esse tipo de comportamento faz com que haja a permanência. Então, quando acontece uma situação assim, e a mãe tá lá brigando, não, eu não vou tirar ele da escola. Sim. E a escola, ela precisa entender realmente qual é o papel dela. Não é? Porque, assim... De inclusão. Não sei em que momento eles perderam isso, porque a gente sabe a importância não só do lado profissional, mas da sensibilidade. Quem trabalha com desenvolvimento infantil tem que estar sensível às questões do desenvolvimento infantil. Do contrário, não sei o que está fazendo na área. É o que eu falo, mas assim, a própria professora do período passado dele falou, Daniela, eu acho que daqui a mais uns 10 anos não vai existir mais professores. Porque estamos encharcados. Estamos com uma demanda muito alta de crianças atípicas, de crianças que sempre vêm com algum DSM, algum CID, e para a gente lidar com essas questões, é como se eles não tivessem um preparo, um reciclamento. Não tá preparado. Eu acho que professor, assim, na verdade, para mim é impossível não haver, sabe? Porque... em contrapartida, a gente vê alguns processos de valorização. Mas eu acho que esse sistema educacional, ele precisa ser mexido. Porque a realidade está sacudindo aí as bases desse sistema enrijecido. Precisa mudar, né? Porque, por exemplo, na minha época, os professores eram treinados para saber se a criança tinha problema de visão. Tinha um treinamento. Pai, vem cá, tu tem que levar o teu filho num oftalmologista, que ele não está conseguindo enxergar. Isso. Hoje, outras comorbidades, outros transtornos existem, ele tem que estar preparado. O sistema tem que se adaptar. Se adaptar para atender. Mas, na verdade, eles até sinalizam quando eles entendem que a criança, ela está apontando algum atraso, ou alguma deficiência, ou alguma irregularidade que não é compatível com as outras, não comparando, mas que se colocar numa régua, o teu filho está abaixo do esperado dentro da criança, de um estímulo para a criança de 5 anos. Então, ele precisa sinalizar. A gente acha que ele precisa fazer, indica, na verdade, a gente indica ele fazer fono, musicalização, teatro, terapia, psicólogo, e da neurologista, e uma neuropsicóloga, para a gente entender o que é que está acontecendo com o seu filho. Isso eles fazem. Mas aí a gente pega, e eu como mãe, pego e digo, vocês estão fazendo o que aqui na escola em relação a esse trabalho? Exatamente. Tem o suporte fora, mas na escola. Isso. Porque o suporte, ele não necessariamente teria que vir de fora. Não é? Na realidade, ele deveria estar lá dentro. Existe uma formação dentro da fonoaudiologia, que é uma especialização da fonoaudiologia, que é fonoaudiologia educacional. Se a gente for olhar as escolas aqui de Alagoas, quantas tem um fonoaudiólogo inserido? Nenhuma. Capaz de orientar, de Acho acolher, nenhuma, né? de intervir se necessário, porque esse é o ambiente de intervenção.
não é? Quando a gente leva a criança para o consultório, a gente trabalha lá e o professor, às vezes a gente tem até dificuldade de ter acesso ao professor. Então, é como se a criança vivesse em 2 mundos, quando, na verdade, é o mundo da criança, é aquela criança, nas demandas dela. Então, teria que estar inserido esses profissionais. Né? Quando a gente olha outros países, tem a equipe ABA, que é uma coisa muito importante. A ABA não foi feita para TEA, é para comportamento, é uma ciência maravilhosa, porque as escolas, talvez a maior crise também esteja na disciplina. Sim. Não existe uma disciplina na universidade, sabe? Então, os pedagogos, eles não se debruçam sobre disciplina. E na escola a gente vê o reflexo. Crianças, às vezes, que a dificuldade é de comportamento, às vezes não é de aprendizado. Exatamente. Eu recebo meninos maiores com dificuldade de alfabetização, com apoio, com diagnóstico de TDAH. Teve um recente. E o menino, eu discordei completamente que aquele menino tinha TDAH. Então, a gente foi fazer um trabalho, eu identifiquei que o problema dele era de codificação, ele via a letra, não entendia que letra era aquela, não associava. Imagina o menino fazer uma prova, já no 5º ano, como é que o menino vai fazer uma prova que ele não está entendendo? Está quase escrito em grego. A gente fez um trabalho, até a caligrafia do menino mudou. Então, isso faz parte. Aí, precisou ele sair da escola, vir para a fono. Se a fono tivesse dentro da escola, já teria sido resolvido há muito tempo. Com Pelo certeza. menos sinalizado, feitas as adaptações necessárias. Mas não tem isso. Isso na escola, nem na rede particular tem fono, muito menos psicólogo. E imagine na rede pública. É uma utopia total. Inclusive, nós temos uma empresa de gestão pública chamada UEL, que traduzindo vai para o nome bem, né? Uhum. Que tem um software que trabalha com dados, os 17 indicadores da ONU, certo? E dentro desses indicadores existem indicadores agregados que tem também muita coisa relacionada a essa questão que nós estamos abordando aqui. E eu acho que as políticas públicas precisam ser pautadas com base em dados. E hoje, os nossos políticos, os nossos gestores, em sua grande maioria, não utilizam isso. Então, assim, decisões como essa que você falou, que afasta os terapeutas dos familiares, é algo absurdo, porque não tem base científica, não tem indicadores, não tem nada. E isso é algo que nós defendemos quanto empresa, esse tipo de política pública baseada em dados. Uhum. Isso é necessário, não é? Eu até, outro dia eu fiz uma postagem falando assim, meninos de corredor. Porque, olha, eu fui fazer uma visita em uma escola e eu cheguei lá, tinha 3 crianças com TEA no corredor. Cada um com apoio, e ela andava o corredor para cima e para baixo e a criança chorando. Ou seja, estava sendo excluída da sala de aula? Exatamente, porque não tinha condição de estar dentro de uma sala de aula, porque a própria criança não tem condição de se adaptar àquele padrão. Se uma criança que desvia um pouco assim, já sente dificuldade, não é? Precisa de um apoio um pouco maior. Imagine uma criança que precisa de um apoio muito maior. Onde essa criança vai ser atendida na sua necessidade? Dentro da escola, né? Dentro da Não escola, tem. como vai ser atendida? Então, eu até fiz quando eu soube disso, foi quando eu soube que não podia ter contato, e eu assim falei, gente, coitadas das meninas do apoio, coitada da professora, coitada dos pais. Né, com Pois é, treinamento. porque o pai consegue passar, a mãe, o pai consegue dizer, quando acontecer isso, você faz isso. Antes de acontecer isso, antes da criança desorganizar, que isso é importante entender, ter treinamento. Antes que a criança desorganize, você tem que intervir. Se sabe que a criança, quando sentar ou tocar a sirene, a criança desorganiza, você antecipa, coloca um fone antes da sirene, coloca para reduzir o som, coloca o abafador. Então, ter condutas para evitar. Só quem pode dizer isso, quem pode passar, quem pode orientar. Se você pegar no bracinho, fizer massagem, ele não desorganiza. Então, tudo isso quem entende são os pais e precisa ser repassado. Precisa ser repassado até para que o apoio não entre também num nível de colapso. Porque essa é uma realidade atual. As pessoas sendo contratadas para apoio, às vezes
tem formação, às vezes tem o mínimo de formação, mas por não haver uma estrutura também que dê suporte, entra em colapso também. Isso você fala tanto na rede particular como na privada, né? Com certeza. Tanto É na que no particular, SUS. isso. Tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. Isso. Então, assim, não poder ter contato é uma das coisas que eu não sei baseado em que foi adotada essa conduta Sem aí. critério Isso nenhum, né? só atrapalha ainda mais o desenvolvimento e a caminhada da criança. André, e para as mães que não têm condições de buscar o tratamento na rede privada, que também é deficitário, Isso. como é o que ela busca o tratamento no SUS? É preciso, olha, tem algumas instituições, mas a gente sabe que existe, isso é uma realidade, existe uma defasagem aí profissional muito grande, não é? A gente vai ter agora, recente, a inauguração da Casa TEA, que vem dar o suporte, mas ela já inaugura numa defasagem muito grande, porque De não vai profissionais. conseguir de profissionais E de e fila. de vagas, Nossa. porque a quantidade de criança que precisa desse suporte é muito grande. Então, a gente tem, quando eu me formei em fonoaudiologia, eu lembro quando eu fui fazer fono, teve uma pessoa que disse assim a mim, poxa, mas você é tão inteligente, por que você vai fazer fono? Eu falei, gente, fono é burra, é? E aquilo ali eu fiquei, É sabe? preconceito, né? Pois é, e eu fui fazer fono porque eu queria trabalhar com criança que tinha síndrome de Down. Esse foi o meu objetivo. Então, eu fui fazer fono lá 21 anos atrás. Ninguém queria fono. Né? Hoje Você em é dia, formada em Pernambuco, né? sou formada em Pernambuco. Me formei na Universidade Católica, fiz pós-graduação lá, fiz em saúde pública também, que eu gostava muito de saúde pública. Então, fiz outras formações também. Mas era uma época que as pessoas nem sabiam o que era fonoaudiologia. Então, no decorrer desses anos, teve curso. Eu lembro que na época que eu estudava, um professor falou assim, e com certeza ele estava infeliz naquele dia, porque ele falou assim, fonoaudiologia é uma profissão que está fadada ao fracasso. Vê como ele errou. Pois é, ainda bem que ele errou, né? Olha Porque como ele errou. a gente sabe, hoje em dia, por exemplo, a comunicação, a gente está aqui nesse espaço, quantas pessoas estão nos ouvindo, não é? E recebendo. Então, a comunicação, a gente sabe a chave que é. Então, nós somos comunicadores por natureza. Nosso olhar comunica, nossa postura comunica, a maneira como a gente se veste comunica. Então, jamais a comunicação, ela seria algo assim, inútil, fútil, muito pelo contrário. E hoje em dia, com toda a facilidade, agora já é o jeito como a gente faz, o jeito único de Daniele se comunicar, o jeito único de Wagner comunicar. Então, a comunicação realmente ela é a porta para o sucesso, seja no âmbito que for, no aspecto que for. Então, se a pessoa tiver essa noção do quão é importante comunicar, seja criança, seja com TEA, seja adulto, a pessoa jamais vai pensar que uma profissão que se debruce sobre aquilo que é humano esteja fadada ao fracasso. Exato. A gente fala aqui de criança, mas também tem muitos adultos que precisam também de fonoaudióloga por uma questão de gagueira, gago, ou por questões de travas, ou por questões de tantas outras coisas que um adulto, ao decorrer da sua idade, não vai percebendo e chega lá mais na frente e se depara talvez num trabalho e alguém sinaliza, porque às vezes ele nem se percebe. Nós somos a geração pós-pandemia, não é? Então, assim, quase todo mundo, quem não teve diagnóstico, vamos pensar aí que as pessoas... A maioria teve, uns com diagnóstico, outros sem diagnóstico. Acho que todo mundo teve. E além do diagnóstico, a gente ficou com as sequelas da pandemia. Exato. Né? As sequelas do Covid. Então, a gente tem atualmente flacidez muscular, a gente tem tosse crônica, a pessoa que não tem motivo e corre, tossindo. Tosse seca, né? Exatamente. Hoje em dia está saindo aí uma formação, uma especialização expert em tosse crônica dentro da fonoaudiologia, porque a gente prepara a musculatura. Né? A gente tem pessoas com tanta flacidez, roncando, as pessoas com apneia, que é uma condição grave que sobrecarrega aí todo o sistema cardiovascular.
Aí as pessoas, ao invés de procurar um tratamento com fonoaudiólogo, vai para o CPAP, que aquilo é horrível, e a pessoa vai estar viajando com aquele cara. Não existe. Vem para a fono. Então, a faz fonoaudióloga, ela tratamento. trata essa questão do ronco? Sem dúvida, fortalece. Olha aí, Wagner, prepara achamos... musculatura. Então, achei a Prepara solução para o musculatura. ronco do meu marido. Exatamente. Eu falo assim, CPAP não precisa ser o seu destino, porque Que existe bom, tratamento. Andréia. A Já gente vou agendar prepara para essa Wagner. musculatura. Então, assim, a gente estar preparado para comunicar, para respirar, para se alimentar. Quando a gente vai aí ampliando a fonoaudiologia, a gente vai para a terceira idade, a gente tem pessoas com Alzheimer com dificuldade de engolir. A famosa deglutição, De né? deglutir, exatamente. E aí a gente vai fazendo de tudo para que aquela pessoa não seja sondado, porque é terrível. Imagine você poder perder a condição de sentir o sabor das coisas. É terrível isso, é uma condição muito triste. E as pessoas estão envelhecendo sem preparo muscular, ficando cada vez com mais dificuldade de deglutir, mais dificuldade de respirar. Tem pessoas idosas que a musculatura, Atrofia. atrofia e a pessoa fica com esse espaço muito curto, sem condição de respirar. E isso Então, entra a fonoaudiologia. Fonoaudiologia, ensinar aí Legal. a respirar, ensinar que a gente tem asinhas de borboleta. Lá no consultório eu tenho asinhas de borboleta, porque eu digo é essa parte aqui da nossa costela, a gente expandir lateralmente e abrir que nem igual as asinhas de borboleta, porque o ar, maravilhoso, respirar é a condição humana. A gente respirar e respirar bem, aprender a trabalhar nosso corpo, nossa musculatura, para que a gente consiga, até aí nossos últimos dias de vida, a gente conseguir respirar bem, comer bem e falar bem. Ah, perfeito. O André, voltando para o tema, Sim. juridicamente falando, tanto quem tem filhos com essas situações de enquadramento em transtornos, na rede atrasos. privada e os atrasos, na rede privada e também na pública, tem dificuldade. Como você falou, precisa ter continuidade e constância para a criança desenvolver e sair do grau 2 para o grau 1 ou do 3 para o 1, conforme for evoluindo. Juridicamente falando, algumas mães não sabem, nem as famílias sabem como procurar os seus direitos. É bom deixar isso registrado que a lei brasileira tem vários caminhos para garantir esse tratamento. Infelizmente, a rede pública e também a privada, ela tem déficit, não consegue fazer, não consegue atender. E existem ações. Você que tem condições financeiras de pagar um advogado, você procura um escritório especializado, ele vai entrar com a ação e vai obrigar o plano a fazer o tratamento. Mas e as pessoas do SUS? Aí tem que recorrer ao Ministério Público, tem que recorrer a defensor público, para tentar garantir, às vezes nem consegue, porque o dinheiro é grande para fazer um tratamento desse. Às vezes, quando o transtorno é grau 3, tem até que ter fisioterapia, não é isso? Isso. Várias Físio, profissionais. psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. E o pior de Uma rede de tudo, apoio muito como ela grande. falou, é 30 minutos no máximo a sessão quando é pela rede pública. Então, ou seja, sempre tem que ter um acompanhante que vai estar lá ao lado da pessoa que está sendo tratado para poder dar continuidade em casa Isso. o tratamento de uma fono, da preciso- psicopedagoga. É né? preciso apostar nesse treinamento dos pais. Não estou dizendo que em todos os casos Ou do acontece, responsável, né? sabe? Infelizmente. Mas se o profissional ele tiver essa condição de treinar, ensinar como é que os pais fazem em casa, essa criança tem Evolui mais chances melhor. de desenvolver. Porque Sim. aqueles 30 minutos da terapia, ele vai ser replicado em casa. Então, aquilo ganha repercussão. Em casa, no dia a dia, a família tem sempre aquele direcionamento e aí consegue suprir essa carência. Mas é preciso, primeiro, haver um treinamento tão sensível que conscientize os pais que, às vezes, são carentes de informação, não é? E precisa fortalecer, empoderar mesmo, mostrar que eles precisam fazer essa atividade para que a criança desenvolva. Então, isso faz parte desse treinamento, trazer essa consciência para a importância de replicar em casa, para uma tentativa de suprir, porque 30 minutos, É muito pouco tempo. pouquíssimo tempo.
Tem uma história que eu contei aqui no podcast de um amigo, que eu fui convidado, e acabei contando errado, não foi, Flávio? Mas agora eu vou contar, porque tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a Dani, que é uma guerreira, que fala da história de Thomas Edison. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Que a mãe de Thomas Edison o recebe em casa, ele com um bilhetinho da escola. E ela pega o bilhete, ele faz, o que é que tá escrito aí, mãe? Aí a mãe diz, não, aqui tá dizendo que você é um menino muito inteligente, que a escola não tem condições alguma de continuar com você, porque o seu nível intelectual é muito alto e não tem professores capazes de lhe treinar, e a partir de hoje eu vou fazer o papel de professora para você. Eu que vou lhe ensinar. E anos depois, Thomas Edison virou o famoso inventor da lâmpada. Dessa vez eu não errei. E ele conta na biografia dele que anos depois que a mãe tinha falecido, ele foi na casa dele e vasculhando nas gavetas, ele encontrou o bilhete. E no bilhete ele dizia assim, seu filho é confuso, seu filho tem deficiência mental e nós não queremos mais ele aqui na escola. É uma história muito parecida com o que as mães enfrentam em níveis, claro, diversos níveis, às vezes um mais alto ou não. E essa história remete a outra história, que é a história de parteiros e coveiros. Essa mãe, ela foi uma parteira, porque ela pegou um filho que a escola expurgou, pegou um filho que a escola excluiu, né? Excluiu e transformou a vida dele. O filho virou um grande inventor, famoso, reconhecido mundialmente. E eu acho que o papel da mãe é muito importante nisso. E essa história é muito importante. Eu sempre conto aos meus grupos de trabalho, porque às vezes a gente está com alguém do trabalho que está passando por uma situação semelhante e não tem ninguém para dar uma palavra de conforto. Então, essa história é muito importante e, assim, eu conto em homenagem a vocês duas e às mães que estão aí enfrentando essas dificuldades do mundo moderno, né? Verdade. E assim, aí você falando, eu lembrando aqui que tem uma história, uma história muito particular que foi na instituição que eu trabalho e um dos treinamentos, porque quando eu faço o treinamento dos pais, o treinamento parental, eu mostro as possibilidades que tem. O treinamento era mostrando a comunicação aumentativa e alternativa, que é uma das possibilidades que a gente tem para estimular a comunicação. Não é só para a criança que não fala, mas é um apoio para a criança que não fala e já é grande, né? Não é o único, não é que ele vai usar só o sistema sem falar, muito pelo contrário. É um apoio para desenvolver a fala. Então, eu estava falando exatamente isso, fazendo o treinamento para a instalação de CAA. E quando eu fui falar, eu mostrei as possibilidades que tinha, né? Os recursos que a gente tem, não sei se você já viu, que a plaquinha, às vezes coloca aqui, e mostrei também que existe uma possibilidade que é o uso de tablet. Porque eu não sou eu que vou, julgar que a pessoa não vai ter condição, ou porque aqui não tem condição, eu não vou apresentar o que tem. Muito pelo contrário, eu apresento todas as possibilidades. Sim. Aí a gente junto, a família vai decidir qual é o melhor para a gente conseguir instalar. Mas foi tão interessante, porque quando passado 15 dias, eu fui atender um filho de uma mãe que estava lá, e aí ela veio bem discretamente com aquilo assim, embrulhada, e disse, doutora, eu falei, que foi lá? Eu comprei. Eu disse, você comprou o quê? Ela disse, aqui, eu comprei o tablet. E aquilo assim, olha, confesso para você. Emociona, né? Eu cheguei em casa, até meu esposo tá aí, eu cheguei em casa, eu falei assim, cheguei chorando, eu cheguei um pouco triste, assim, chorando, eu falei assim, gente, será que, de certa forma, eu forcei a mãe a adquirir aquilo? E ele disse assim a mim, não, você mostrou uma luz. E a mãe, ela corre atrás, porque a mãe é isso. A mãe, ela tem um poder
especial sobre a vida do seu filho. Perfeito. Então, eu que sou uma profissional diga assim, da voz, da palavra, acredito muito no poder da palavra. Então, a gente tem que, quando a gente tiver a oportunidade de reacender essa chama na mãe, fortalecer e mostrar para ela que ela tem a capacidade de virar o jogo, de ser uma parteira. Tem. Não é? Tem. E trazer essa luz para a vida do filho dela. Nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma leoa. A leoa é a mãe. Para mim, a representatividade de uma mãe é uma leoa. Isso. Porque não tem como ser diferente, principalmente quando o filho vem com algum tipo de atraso, ou atípico, enfim, nesse mundo moderno de hoje em dia. Então, a vida nos obriga a nos tornarmos, de fato, uma leoa. E assim, a gente faz de tudo pelo nosso filho, porque a gente é o nosso bem maior. Né? Verdade. Mas, André, eu queria que você desse o seu ponto de vista para as pessoas, para as famílias, entender sobre o que a família precisa entender sobre o desenvolvimento infantil. O que ela pode esperar do desenvolvimento infantil em relação ao seu olhar como fono e como uma pessoa, parte de uma equipe multidisciplinar. Isso. É importante entender que a criança, ela vem com uma capacidade única. Ela vem com um comando de se desenvolver. Então, ela tem essa capacidade. Algumas vão precisar de mais apoio. Né? Quando a criança, ela, por exemplo, tem um diagnóstico, é o que eu procuro fazer com que as mães percebam que o diagnóstico ele não pode servir como uma desculpa ou como um ponto final. Muito pelo contrário, ele é um ponto de partida. Ele dá um norte. Então, se esse diagnóstico ele pode trazer alguma dificuldade para o meu filho em relação a ponto A, ponto B, ponto C, eu vou aprender a fazer isso aqui. Eu não sei fazer, mas eu vou atrás de quem sabe. Isso. Então, se tiver a oportunidade, lute, busque, vá atrás de profissionais que estejam realmente interessados em lhe munir de conhecimento, de informação, que traduza, porque a gente não precisa falar difícil, a gente precisa ser entendido. Né? Ser acolhida. Falar bem é se fazer entender. Então, traduzir o que a ciência diz e transformar isso em atos, em atividades diárias, para dar essa condição para a mãe, para que ela perceba onde ela precisa reforçar para que o filho consiga se desenvolver. E, por exemplo, no caso de Thea, esses dias eu dei alta para um rapaz de 18 anos. Olha só. Uma criança Thea alta da fono, porque, olha, até a qualidade da voz dele eu fui trabalhar, que ele tinha uma voz bem metalizada. Deixei ele fininho, pronto para a vida social, assim, e habilidade social bem desenvolvida. Então, é uma maravilha isso. E você sai cheia de gratidão, porque sua missão, seu trabalho foi cumprido. Ele não deixa de ser autista, a maneira de continuar com o diagnóstico, porque a maneira de perceber é um pouco diferente, mas é de uma maneira singular, mas ele desenvolveu todas as características e caminhou dentro do espectro, saindo do nível 3 de suporte, e aí passa tranquilamente como uma pessoa tímida. Porque é completamente funcional, ativo, e já estava aí... um adulto funcional, né? Exatamente. Só que tímido. Concluindo já o ensino médio e, graças a Deus, recebeu alta da fono, inclusive. Bom, não, a minha fala, na verdade, final é que as pessoas compartilhem esse episódio de hoje com o máximo possível de mães, de pais ou de responsáveis pelas suas crianças, pelos seus filhos, porque talvez você, né, as pessoas não tenham filhos atípicos ou filhos que nasceram prematuros, mas você conhece alguém que tem, alguém que você ama. Então, esse episódio de hoje com a Andréa foi muito válido, foi muito rico, e ela trouxe muitas informações boas que me deu luz, vai dar luz para vocês. Então, compartilhem, assistam, entendam. Qualquer dúvida, sigam a Andréa Chaves, ela é uma fonoaudióloga maravilhosa, trabalhou com meu filho, e na verdade ainda trabalha, porque a gente acho que nunca mais vai perder o vínculo. Então é sobre isso, e eu agradecer, André, demais a sua presença aqui, e que você continue iluminando a vida das pessoas que vão até você, que passam por você, e que eu posso falar, né, eu tenho propriedade para falar, que chega lá no 0 e sai dela com 10. Felizmente a gente está encerrando o podcast, e eu queria te agradecer também por ter aceito o convite. O papo foi muito importante. Vai ser um podcast, eu acho que vai ter muitos cortes bons, né, Flávio?
André deu um show. Deu um show. E eu queria que você encerrasse com uma mensagem para aquelas mães, para aquelas famílias e apontasse aí seu Instagram. Seu Instagram, fala um pouco do seu trabalho também novamente, aponta seu Instagram para as pessoas que precisam. Deixa aí seu recado final para crianças, adultos, adolescentes, ó. Andréia. Isso. Então, aqui está o QR Code aí para seguir meu Instagram. Manda mensagem no direct, me chama no WhatsApp. Terei a maior satisfação, uma honra para mim poder falar de mãe para mãe, falar de terapeuta para mãe. E tem uma frase de uma música do Djavan que me toca muito quando eu sempre penso nas mães, que ela diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então, a gente precisa buscar. A gente que é mãe tem uma condição única. Deus nos fez para a gente conduzir nossos filhos para se desenvolver todo o potencial. E para isso, às vezes, a gente precisa de suporte, de apoio. E isso é o que é viver em sociedade. Isso é que é ser político. Viver de política é a gente se importar uns com os outros, com o bem-estar. E o que a gente puder fazer para dar essa condição, a gente se esforçar para fazer. E eu é que agradeço esse espaço. Para mim é sempre uma alegria, uma honra poder falar desse trabalho e poder falar principalmente das dores de um público que às vezes está invisível. Porque não dá muitos votos, não dá muito dinheiro para quem pensa que a vida é só isso. É verdade. Perfeito. E assim nós encerramos o Sem Aperreio Podcast. Até semana que vem. Semana que vem nós vamos entrevistar um tema bem polêmico novamente, a maçonaria. E eu conto com vocês para assistir o episódio gravado hoje, que foi muito rico, muito importante. E até semana que vem, pessoal. Obrigado. Até.